Tirania de Aço capítulo 19. Quando Linde fugiu dos aposentos de Berengário, ela cobriu sua aparência corada com as mãos. Ela estava tão envergonhada que desejou poder morrer. Berengário estava longe de ser gentil na noite anterior. Ele havia assumido uma posição severa e dominante, não permitindo que ela controlasse a situação por um único momento. Feriu muito seu orgulho como dominatrix ser presa e procriada como uma cadela no cio. O fato de ter dado sua virgindade a Berengário por descuido era outro ponto de discórdia em sua mente. Embora no passado ela se divertisse humilhando homens através de demonstrações físicas de dominação, ela nunca havia se envolvido em nenhuma atividade sexual antes. Apesar de toda sua arrogância, ela era completamente inexperiente, até agora. Só havia uma maneira de esquecer essa humilhação, descontando em seu brinquedo atual. Ela resolveu ser especialmente brutal com Lambert mais tarde hoje. Ela não tinha vontade de informar ninguém, especialmente seu pai, sobre seu infortúnio. Se o fizesse, sua reputação de jovem dominadora estaria completamente arruinada. Afinal, ela teve sua castidade tomada pelo filho de um humilde barão, e ela não poderia perder o rosto assim. Em vez disso, ela optou por encontrar uma maneira de se vingar de Berengário. De alguma forma, ela encontraria uma maneira de se vingar. Ou então ela disse a si mesma. O estado conflitante de seus pensamentos subconscientes contava uma história diferente. Passaram-se várias horas e Berengário tratou a manhã como qualquer outra. Ele teve que fingir como se nada tivesse acontecido. A probabilidade de Linde informar alguém sobre o feito que os dois haviam feito na noite anterior era pequena. Como tal, a probabilidade de seu pai descobrir e exigir que ele assuma a responsabilidade era praticamente inexistente. Ele compreendia o tipo de Linde. Ela não contaria facilmente aos outros como ela se drogou e implorou a um homem da posição de Berengário para acasalar com ela. Apesar da pouca probabilidade, Berengário decidiu tomar várias precauções e adiantar alguns dos planos em que já vinha pensando há algum tempo. Como tal, depois de se exercitar e tomar banho, Berengário elaborou projetos para mosquetes de pederneira e canhões de 12 libras. Ele não tinha tempo ou recursos para produzir mosquetes raiados no momento ou fechaduras de percussão. Essas coisas exigiam maquinário avançado e um estoque químico de fulminato de mercúrio, o que ele estava longe de conseguir nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Ele não tinha sequer um único alquimista da corte em que pudesse ensinar a ciência da química. Como tal, não havia ninguém para fazer um produto químico tão valioso, e ele não tinha tempo para desperdiçar seu dia em química elementar. Uma vez que seus projetos foram concluídos, ele apressou os projetos para Ludwig e o informou para criar um lote de 100 mosquetes de pederneira e 3 canhões de 12 libras o mais rápido possível. Ludwig estava preocupado com a expressão ambiciosa no rosto de Berengário e teve que perguntar. Esses projetos estão séculos à frente de qualquer coisa que eu já tenha visto em relação à pólvora. Eu tenho que perguntar, para que nós poderíamos precisar deles? Berengário era um cavalheiro, ou assim gostava de pensar. Como tal, ele nunca contaria a ninguém o que ele e Linde haviam feito na noite anterior. Assim, ele inventou alguma desculpa para convencer Ludwig a iniciar a produção de armamento. Eu pretendo começar uma milícia, se alguma coisa. As defesas de Kufstein são bastante frouxas, e eu acho que seria, sabe, investir em tal força. Apenas mantenham em uma base de necessidade. Eu não quero detalhes sobre essas armas vazando. Para Ludwig, este era um pedido lógico. No entanto, o único problema com isso foi o tempo. Eles estavam atualmente no meio do desenvolvimento de tubulações de irrigação e, como tal, não seria fácil passar para a produção de armas. No entanto, ele poderia dizer que Berengário estava inflexível sobre isso e, como tal, concordou com o pedido do jovem Lorde. Se vou desviar alguns recursos da linha de montagem de irrigação para a produção dessas armas que você projetou. Os trabalhadores não saberão o que estão fazendo, então fique tranquilo. Isso mesmo, devido às muitas peças do sistema de irrigação, a Berengar havia implementado um sistema de linha de montagem rudimentar para agilizar a produtividade. Assim, enquanto ninguém tivesse conhecimento do produto acabado, exceto aqueles a quem pudesse confiar as informações confidenciais, então eles poderiam montar as armas em segredo e armar uma milícia camponesa com elas. O treinamento em táticas básicas de linha e a operação de armas simples, porém eficazes, podem ser alcançados muito mais rapidamente do que treinar um espadachim para a guerra. Berengário apertou Ludwig no ombro e agradeceu por seu serviço. Agradeço-lhe, meu amigo, do fundo do meu coração,
Quando os lucros vierem dos lingotes de aço, com certeza lhe darei um aumento. Ludwig balançou a cabeça humildemente enquanto conversava com o jovem lord. Não é necessário, obrigado, estou apenas fazendo o que devo pelo reino. Berengário soltou o ombro de Ludwig e enxugou o suor da testa. Tudo bem, eu sou necessário no castelo, me informe quando as armas estiverem totalmente fabricadas. Ludwig fez uma reverência para Berengário enquanto ele partia. Claro, milord. Com isso, Berengário voltou a entrar nos terrenos do castelo e dirigiu-se à sala de jantar, onde a família estava sentada calmamente como se desconhecesse completamente as escandalosas atividades de Berengário que cometera na noite anterior. Até Linde parecia ter se recuperado parcialmente do desastre e estava sentado pacificamente ao lado de Lambert. Foi só quando viu Berengário que ela o encarou ameaçadoramente. Com certeza, a jovem tentadora não se curvaria facilmente à sua vontade. Mas tudo bem, Berengário apreciaria o processo. Depois de se sentar à mesa tomar café da manhã com sua família e noiva, ele sentiu a ansiedade na boca do estômago desaparecer lentamente. No entanto, os frios olhos azul celeste de Linde nunca permitiram que Berengar saísse de sua vista. Como se ela o estivesse observando, cautelosa de que ele pudesse tentar algo ali mesmo. No entanto, quando ela viu a expressão tranquila de Berengário enquanto ele a ignorava completamente, e conversava com sua pequena noiva como se nada tivesse acontecido durante a noite, ela ficou indignada por dentro. Esse bastardo não vai me dar a menor atenção depois do que aconteceu ontem à noite? Era completamente sem sentido para ele. Como ele pôde me tratar assim? Juro pelos túmulos de meus ancestrais que você se curvará à minha vontade antes que a semana termine. Sem saber, ela mordeu os lábios e cruzou as pernas enquanto examinava a expressão amorosa de Berengário para dela com fogo e fúria em seu coração. No entanto, havia algo mais misturado com seu desprezo. Era ciúme que ela sentia. Como ela poderia estar com ciúmes daquela garotinha? Claramente, sua mente estava pregando peças nela. Depois de beber de seu cálice, ela quase engasgou quando percebeu que era vinho, o mesmo sabor de vinho que a fez perder-se na luxúria na noite anterior. Apesar de ser um vinho comum, ela começou a se sentir agitada e tonta, o que não passou despercebido pelos demais. Gisela, sempre com o olhar atento, perguntou com um tom preocupado. Você está bem, minha senhora? Com as bochechas coradas, Linde respondeu aos olhares curiosos dos outros da maneira mais digna que pôde. Receio ter bebido muito vinho com meu café da manhã. Lambert, você pode ser uma boneca e me levar para meus aposentos. Lambert ficou tenso quando ouviu essas palavras. Ele estava completamente inconsciente de que Linde havia mudado seu plano tentando drogar e escravizar Berengário na noite anterior. Ele imaginou que ela esperaria pelo menos algumas semanas antes de tentar tramar contra o homem. Depois de ser castigado por seu fracasso, ele estava certo de que ela seria sábia sobre sua tentativa de assassinar seu irmão. Claramente, ela só queria torturar seu brinquedo um pouco mais no momento. No entanto, ele não poderia recusar, pois a punição seria apenas mais severa. Assim, ele deixou a mesa com a Linde e arrastou a beleza celestial para seus aposentos. Foi só quando saiu da sala de jantar que seu olhar cauteloso finalmente desviou o foco para Berengário. Depois de entrar em seu quarto, Linde descontava suas emoções conflitantes em Lambert, que agia como alvo de suas frustrações. No entanto, o que mais confundia Linde era que ela não sentia mais prazer em abusar do menino. Em vez disso, toda vez que ela ouvia o estalo do chicote, ela não conseguia deixar de lembrar do tratamento áspero que sofreu na noite anterior e, em pouco tempo, ela se viu despertada por suas memórias e desejando mais. Logo, ela começou a sentir uma crise em sua identidade. Uma dominadora orgulhosa como ela não deveria estar se sentindo assim com essas lembranças. Em pouco tempo, ela jogou um chicote do outro lado da sala em um ataque de raiva e gritou com Lambert desabafando suas próprias emoções conflitantes no pobre menino enquanto fazia isso. Instintivamente ela gritou um conjunto de palavras destinadas a machucá-lo. Saia daqui, eu não quero ver sua cara feia por um longo tempo. Lambert ficou perplexo, a garota nunca havia agido assim antes. Mas depois de levar o chicote várias vezes, ele mordeu a língua e rapidamente fugiu da cena enquanto pensava consigo mesmo. Cadela louca, você tem sorte de ser bonita. Depois que Lambert bateu a porta ao sair, Linde trancou a fechadura atrás dele e se arrastou para a cama enquanto abraçava os joelhos enquanto olhava pela janela em profunda reflexão. O que está acontecendo comigo?
Por que estou assim de repente? As lembranças da noite apaixonada que passara com Berengário encheram-lhe a cabeça, e o êxtase que sentiu quando ele teve o que queria com ela. Ela não pôde deixar de ficar, incrivelmente excitada com a ideia de ser tratada dessa maneira por um homem forte e dominador como Berengário. Perdida em seus pensamentos, Lindy de repente balançou a cabeça para se livrar de todas as noções desnecessárias que atormentavam sua mente. Ela voltaria esta noite, porém, desta vez seria ela quem o faria implorar. Ou então ela disse a si mesma. Seu corpo era muito mais honesto que sua mente. À meia-noite Berengário ouviu outra vez baterem à sua porta. Ele sorriu ao perceber que seus planos sinistros poderiam realmente se tornar realidade. Como tal, ele colocou uma fachada estoica e abriu a porta com uma expressão indiferente. Você de novo? Não me diga que você está aqui para mais. Lindy preparou uma declaração oficial. Ela chegou até mesmo com um plano para poder submeter Berengário e voltar ao seu estado habitual. No entanto, no momento em que ela olhou para ele em sua porta com um olhar como se ele não se importasse nem um pouco com ela, algo em sua mente quebrou. Já não podia negar a afeição que tinha pelo homem. Talvez ele realmente fosse o único, mas não seu escravo. Talvez ele fosse seu mestre. Ela balançou a cabeça em indignação e resolveu permanecer forte. Enquanto pensava em pensamentos tão complexos, Berengário notou o chicote em suas mãos e a fitou friamente antes de perguntar sobre suas intenções. E o que você pretende fazer com isso? Ouvir as palavras de Berengário imediatamente tirou Lindy de seu transe. Ela começou a respirar pesadamente enquanto se ajoelhava diante de Berengário e lhe entregava seu chicote, que ela já havia usado para humilhar meia dúzia de jovens nobres. No momento em que ela fez isso, ela se amaldiçoou interiormente exatamente como isso se mantém forte. Vendo esta ação, Berengário ficou chocado. Ela quebrou mais rápido do que ele pensou que ela faria. Ele esperou por um momento que Lindy se explicasse e, finalmente, ela disse as palavras que ele queria ouvir. Por favor, me castigue, mestre. Lindy, imediatamente gritou de agonia dentro dos limites de sua mente sobre seu erro, mas ela não conseguiu expressá-lo na realidade. Em vez disso, ela seguiu lentamente Berengário e obedeceu aos seus comandos, como uma escrava obediente. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Berengário. Como tal, ele levou a garota para seu quarto e fechou a porta, onde o som resultante do estalo do chicote não conseguiu penetrar nas grossas paredes de pedra de seus aposentos. Com esta ação, Lindy confirmou por si mesma. Um interruptor foi acionado em seu cérebro. Ela não era mais uma dominatrix sádica, mas uma escrava masoquista, e não poderia estar mais feliz. Depois de brincar um pouco com o chicote, Berengário puxou um conjunto de cordas que tinha em volta e amarrou Lindy. O resto da noite, ele se divertiria ao máximo com seu corpo magnífico. Quando o sol nasceu, Lindy tinha fugido de seu quarto como um coelho assustado mais uma vez. Embora tivesse começado o processo de submissão, ainda havia muito orgulho em seu coração, e levaria algum tempo para se entregar totalmente a Berengário. Ao longo da semana seguinte, Berengar passaria o tempo do dia a supervisionar a produção de armas de fogo e canhões, bem como o sistema de irrigação e a sua lenta implementação. Ele obteve a aprovação de seu pai para convocar uma milícia voluntária, que começou seu treinamento imediatamente, mesmo que a produção de armas de fogo ainda não estivesse concluída. Os recrutas da milícia ainda podiam treinar e praticar táticas de linha e sofrer condicionamento mental para se tornar uma unidade coesa que era importante no campo de batalha. Ele modelou o treinamento de sua milícia com base no treinamento básico do exército do Zoar, que ele havia experimentado em sua vida anterior. Ele recebeu total autoridade da milícia por seu pai, que viu isso como uma maneira perfeita de seu filho se preparar para a guerra e não pensou em mais nada. Como tal, os camponeses afluíram às fileiras de sua milícia para treinar em seu tempo livre. Afinal, quem não gostaria de defender suas casas sob a liderança de Berengário? Quando terminava o trabalho do dia, passava várias horas com Adela dentro das muralhas do castelo. Lindy, é claro, provocava propositalmente Berengário de pequenas maneiras durante seu encontro com Adela. Então ela voltava aos aposentos dele à noite para ser punida por suas ações. Ela estava lenta mas seguramente se tornando honesta consigo mesma. No final da semana, seu coração e sua alma finalmente se submeteram aos seus desejos e, por extensão, Berengário. Ao amanhecer do primeiro dia da nova semana, Lindy não fugiu do alcance de Berengar.
mas aconchegou-se em seus braços, com um sorriso caloroso no rosto enquanto cutucava seu peito com o dedo. E agora, mestre? Berengar olhou para ele em choque. Ela o chamou seriamente de mestre por vontade própria. Normalmente ela só o chamava assim quando estava excitada, e ela estava claramente em um estado muito calmo no momento. Assim, decidiu esclarecer o assunto. Mestre. Ele não pôde deixar de questionar a garota. Ela tinha um olhar de confusão em seu rosto enquanto olhava nos olhos. Sim, era assim que você queria que eu te chamasse quando estivermos sozinhos. Se não, eu posso te chamar do que você quiser. Berengário não pôde deixar de rir. Ele finalmente tinha feito isso. Ele havia feito uma aposta enorme e, se perdesse, poderia facilmente lhe custar a vida. No entanto, transformou-se no maior ganho em todas as suas duas vidas. Ele honestamente esperava que ela mantivesse sua teimosia um pouco mais, mas ela, finalmente era uma escrava devidamente domada. Ele não tinha ideia do que dizer sobre isso. Em sua vida passada, e na atual, ele era virgem até uma semana atrás. A maneira como ele finalmente perdeu seu cartão V não era exatamente algo que você veria em um conto de fadas. Ainda assim, ele perdeu para a garota mais bonita que ele já tinha visto. Uma semana depois, ela o estava chamando de mestre. Como diabos ele conseguiu isso? Aparentemente, Lindy não foi o único que mudou significativamente durante a semana passada. Berengário tornara-se mais confiante, mais ambicioso e mais imprudente. Após uma semana inteira de relações sexuais ásperas e excêntricas, a garota era verdadeira e totalmente leal a Berengar e somente a Berengar. Depois de pensar na pergunta da garota por algum tempo em silêncio, ele finalmente respondeu. Mestre é o termo correto, quanto ao que vem a seguir. Eu não vou mentir para você. Será muito perigoso para você, mas se você completar com resultados satisfatórios, eu o recompensarei com o que você desejar. A luz brilhou nos olhos de Lindy quando ela ouviu a última parte da frase de Berengário enquanto ela segurava sua mão. Qualquer coisa para você, mestre. S. Berengário deu uma risadinha, puxou-a para perto e sussurrou em seu ouvido. Eu quero que você espione seu pai e meu irmão para mim. Ele esperava que ela mostrasse alguma resistência, afinal, seu treinamento durou apenas uma semana, mas em vez disso, não houve hesitação em sua voz enquanto ela retribuiu o sussurro enquanto respirava em seu ouvido. Seu desejo é uma ordem. Com isso, Tito, Berengário ganhou o aliado mais valioso em sua guerra de intrigas contra seu irmão Lambert e o Conde do Tirol. Eles não ficariam cientes de que todos os planos que inventaram para conspirar contra Berengário foram secretamente vazados para ele pelo membro mais confiável de seu círculo íntimo até que fosse tarde demais. Embora ele não soubesse disso agora, um dia Lindy se tornaria o diretor da extensa rede de espionagem de Berengário e sua concubina pessoal. Um relacionamento em que uma dinastia seria construída sobre Tirania de Aço. Capítulo 20. O sol nasceu no céu azul claro acima e brilhou através da janela aberta do quarto de dormir do Berengário, iluminando a cena de Berengário abraçado intimamente com a Lindy. Não demoraria muitas horas para que o resto do castelo acordasse e começasse a escalar. Como tal, Berengário passou o tempo brincando com sua nova escrava e fazendo muitas de suas perguntas. Algumas ele já sabia a resposta e estava apenas testando sua lealdade. Quando ela respondeu honestamente a todas as suas perguntas, ele ficou satisfeito com os resultados de seu treinamento. Agora que começara a confiar na lealdade dela, Berengário tinha um interesse peculiar, por um boato que ouvira recentemente. Como filha do Conde do Tirol, que era uma região dominada pela família Habsburgo e fazia fronteira com o território do Ducado da Baviera, Lindy estava em uma posição muito melhor para coletar informações do que Berengário. Ele estava curioso para saber se ela estava ciente do funcionamento interno da corte real da Alemanha. Embora o título de rei da Alemanha e seu território soberano ainda existisse neste momento, estava longe do que você chamaria de um reino unificado. Atualmente, o Duque de Luxemburgo detinha o título de rei da Alemanha, embora, ao longo dos séculos, o título tenha passado pelas mãos de muitas famílias. Berengário ouvira rumores de que o reino enfrentava uma crise de sucessão. Quando o atual rei morreu, havia uma grande possibilidade de conflito interno. No entanto, ele não tinha detalhes sobre o que estava acontecendo na mais alta corte de seu país. No entanto, Lindy pode conhecer os detalhes. Assim Berengário decidiu ver o que ela sabia a respeito. É verdade que o reino está à beira de uma guerra civil?
Linda olhou para ele com uma expressão preocupada e pensou consigo mesmo: o barão e sua família não estão cientes da atual calamidade que paira sobre o reino. Tendo aceitado plenamente Berengário como seu mestre, ela não esconderia nada do jovem senhor. O que quer que ele quisesse saber, desde que ela soubesse uma resposta, ela daria a ele sem hesitação. Claro. Por que você acha que meu pai está tão interessado nas reservas de ferro de Kufstein? Ele quer construir um exército inigualável para a próxima guerra. Berengar estreitou os olhos para a garota, atraente que atualmente pressionava seu peito nu contra o dele enquanto ela se agarrava a ele. Para que exatamente ele precisa de um exército tão poderoso? Um sorriso lindo apareceu no rosto da beleza inigualável enquanto ela tirava a franja de seu cabelo loiro morango de seus olhos. Ela olhou para Berengário com suas pupilas azul celeste esperando uma recompensa por sua resposta. Ele quer se tornar o Duque da Áustria. Quando a família principal reivindicar o trono, ele se voltará contra eles e tomará Viena como sua. Berengário acariciou a cabeça da menina suavemente como se ela fosse um animal de estimação e a cumprimentou. Boa menina. O que mais você pode me dizer sobre a atual crise de sucessão? Lindy não conseguia parar de sorrir enquanto Berengário acariciava seus cabelos, ruivos dourados com a mão firme, mas amorosa. Ela não fazia ideia de que ser elogiada por um mestre era tão gratificante. Ela começou a questionar por que ela havia perdido seu tempo como dominatrix quando ser a escrava parecia muito mais recompensador. Atualmente, o rei da Alemanha é um velho fraco, sem herdeiros legítimos. Ele não teve filhos e apenas uma filha em sua vida. Os atuais pretendentes ao trono são seu sobrinho, o filho bastardo legitimado do irmão mais novo do rei, que o problema é que, mesmo que ele seja um bastardo legitimado, ele ainda é um bastardo, e poucas pessoas apoiam sua reivindicação ao trono. Berengário assentiu com a informação. Isso era uma informação valiosa. Ele decidiu recompensar a garota brincando com seu peito bem dotado. O que surpreendeu Lindy no início, mas seu rosto rapidamente ficou vermelho quando ela fechou os olhos, apreciando o tratamento. No entanto, depois que Berengário parou, ela percebeu que ele estava esperando que ela terminasse sua análise. O segundo pretendente ao trono é o Duque da Baviera. Sua reivindicação se baseia essencialmente no fato de que antes da Casa von Luxemburgo assumir, sua Casa von Wittelsbach, eram os monarcas. A divina sedutora interrompeu sua sentença depois de explicar o segundo pretendente ao trono da Alemanha. Ela claramente queria ser recompensada por cada informação. Sentindo que a informação que ela forneceu valeu a pena, e de boa fé, Berengar decidiu satisfazê-la enquanto pressionava seus lábios contra os dela e girava suas línguas juntas por alguns segundos antes de liberá-la. Se ela quisesse ir mais longe, teria que terminar de fornecer seu relatório. Aproveitando a dica, Lindy rapidamente revelou a última informação que ela sabia sobre a luta em curso pelo trono. Por último, ao Duque da Áustria, ele se casou com a única filha do atual rei e quer empossar seu filho adolescente como rei da Alemanha. Como você sabe, minha família é apenas um ramo de cadetes dos von Habsburgo que governam a Áustria. Assim, meu pai planeja atraí-los quando marcharem sobre Munique e tomarem o ducado para si. Lindy imediatamente corou ao revelar o último de seu conhecimento sobre a atual situação política que o reino estava enfrentando. Claramente esperando que Berengário terminasse o que começou com ela. No entanto, a próxima declaração que saiu da boca de Berengário, imediatamente desencadeou a disciplina que ele havia brutalmente instalado na jovem na semana passada. Um sorriso perverso apareceu no rosto de Berengário quando ele viu a garota olhando para ele, esperando que ele a conquistasse. Ele queria ver até que ponto ela estava condicionada neste momento. Como tal, ele deu um comando na voz mais autoritária que pôde reunir. Implorar. O rosto da jovem feiticeira imediatamente ficou vermelho como beterraba quando ela obedeceu ao seu comando e se ajoelhou abrindo os lábios inferiores para Berengário ver em todo o seu esplendor. Por favor. Me recompense, mestre. Berengário não pôde mais conter sua luxúria e passou o resto da manhã aproveitando ao máximo seu novo brinquedo. Pode-se dizer que as atividades em que se envolveram na próxima hora e meia poderiam ser consideradas seu exercício matinal para o dia. Foi só quando seus corpos ficaram cheios de suor que Berengário finalmente emergiu de seu quarto. Lindy foi instruída a esperar até que a barra estivesse limpa antes de correr de volta para seu quarto no corredor do dele. Assim que Berengário verificou a ausência de outros, Lindy voltou sutilmente para seus aposentos, como se os dois, passando a noite juntos, nunca tivessem ocorrido.
Pouco depois, Lindy fechou a porta atrás de si, e a expressão de Berengário transformou-se em profunda preocupação enquanto pensava consigo mesmo. Parece que vou ter que continuar meus esforços de recrutamento. Sua próxima escolha de ação foi entrar no banho e lavar o suor que se acumulou em seu corpo durante a noite e o início da manhã. Tendo terminado seu banho e se vestido, ele saiu da casa de banho privada que sua família havia construído e entrou na sala de jantar, onde o resto de sua família estava esperando por ele. Incluindo Lindy e Adela, que estavam sentadas uma de frente para a outra do outro lado da mesa. Adela não estava satisfeita com a beleza rechonchuda à sua frente. Na semana passada, essa vagabunda de cabelos loiros, avermelhados havia interrompido todos os seus encontros com Berengário e propositalmente tentou provocá-lo. Qual poderia ser a razão para Lindy ter um conflito com Berengar? A menos, é claro, que ela estivesse agindo em nome de Lambert. Os dois irmãos estavam realmente tão distantes que Lambert teve que enviar sua noiva para instigar o conflito. Adela tinha começado a perceber algo que o resto da família de Berengário desconhecia alegremente com apenas conjecturas básicas. Havia uma guerra de intrigas acontecendo entre os dois irmãos sobre a herança. Quanto mais ela pensava nisso como uma possibilidade, mais começava a fazer sentido para ela. Ela decidiu que teria que perguntar a Berengário sobre isso mais tarde, quando tivesse a chance. Quando Berengário se sentou à mesa ao lado de Adela, sentiu o intenso olhar de inveja vindo de Lindy e começou a questionar se aquele seu escravo tinha algum senso de autocontrole. Ele instantaneamente deu um incomparável bombom clarão sinalizando para ela agir normalmente. Se o resto de sua família pegasse seu relacionamento atual, não terminaria bem para os dois. Mais uma vez, Berengário tomou o café da manhã com sua família. Nada de importante aconteceu. Lambert acreditava completamente que sua noiva ainda pretendia assassinar seu irmão mais velho e estava tentando seduzi-lo. Ele não tinha a menor ideia de que a garota de seus sonhos havia sido completamente roubada dele bem debaixo de seu nariz por seu irmão mais velho. Depois de uma agradável refeição livre de discórdias, Berengário saiu do castelo e entrou no campo onde sua milícia estava sendo treinada para usar armas de fogo e canhões. O número deles havia crescido para aproximadamente 250 na semana passada e, apesar de não haver mosquetes e canhões de 12 libras suficientes, houve um grande progresso em seu treinamento. Berengar precisava seriamente vender o estoque de aço o mais rápido possível para que as minas funcionassem em plena capacidade. Seria essencial para sobreviver à próxima guerra. Alguns soldados veteranos pertencentes ao exército permanente de Segar riram dos patéticos camponeses treinando com seus canhões de mão. Eles tolamente confundiram o sofisticado mosquete capaz de penetrar a placa cheia de um cavaleiro com facilidade com uma arma de fogo primitiva atualmente em uso em alguns exércitos feudais. Se eles soubessem que a invenção do mosquete inaugurou o fim da era dos cavaleiros e homens de armas como eles, estariam cheios de desespero. Cada mosquete recebeu sua própria baioneta de soquete, uma tecnologia que eliminou a necessidade de piqueiros e espadachins. A era do pique e tiro nunca teve chance de se concretizar no momento em que Julian reencarnou como Berengar. Não foi até que o canhão de 12 libras fez uma exibição que os soldados veteranos começaram a sentir uma sensação de preocupação com as armas em uso pelos camponeses. O canhão de 12 libras que Berengar havia projetado foi baseado no Carombusier de 12 de cano liso do século XIX, mais comumente conhecido nos círculos de língua inglesa como Napoleão de 12 libras de 1857, em homenagem a Napoleão III, que o encomendou no século XIX. Este canhão era leve o suficiente para ser rebocado por cavalos e usado como uma arma de campo, mas disparou uma rodada pesada o suficiente para ser usada efetivamente em cercos durante a época para a qual foi projetado. Era capaz de disparar projéteis, tiros ou bolas sólidas. A julgar pela falta de indústria química, atualmente utilizava apenas tiros de bola e vasilha. As principais diferenças entre esta peça de artilharia e a usada extensivamente durante a Guerra Civil Americana eram que ela era feita de aço puro, tornando-a mais robusta do que sua contraparte de bronze que não utilizava o primer de fricção mais avançado para ativar a sequência de disparo. Como foi apontado anteriormente, Berengar não tinha nenhum processo de fabricação química no momento e, portanto, a complexa sequência química necessária para fabricar primeiros de fricção não estava disponível. Em vez disso, o canhão utilizou o primeiro de ventilação mais antigo e o linstock para disparar o canhão.
Era um processo mais lento e menos confiável, mas ainda era usado por séculos antes da invenção do primer de fricção, e era a melhor opção que Berengar tinha atualmente. Quando os canhões rugiram e dispararam simultaneamente tiros de canhões contra os alvos de palha, que foram colocados a cerca de 400 metros de distância das armas, os homens de armas que anteriormente zombavam da milícia camponesa quase enlouqueceram. Centenas de bonecos de palha foram despedaçados pela bala fornecida pelos 3 canhões. Como veteranos de várias guerras, eles nunca haviam testemunhado uma arma tão destrutiva antes e mal podiam acreditar em seus olhos. Berengário viu sua milícia formar fileiras e disparou os mosquetes em sua posse com eficácia. Ele mal podia esperar até que sua milícia pudesse se qualificar como um verdadeiro exército. Apesar de não ter blindagem, a milícia de 250 homens logo seria capaz de fornecer uma linha de defesa para o isolado baronato da montanha contra seus inimigos em potencial. Berengário queria blindá-los com meia placa de grau de munição, mas não conseguiu a aprovação. Seu pai nunca desperdiçaria a produção de armaduras com o que ele considerava meras contribuições camponesas. Se a milícia camponesa se visse enfrentando mosquetes, a armadura seria praticamente inútil. No entanto, contra exércitos equipados com arcos, bestas e canhões de mão, a armadura que Berengário tinha em mente era mais do que capaz de se defender contra tais ameaças. A placa de classificação de munições era uma invenção que normalmente seria inventada no próximo século, ao contrário dos projetos atuais de armaduras de placas, não foi ajustado à mão para o indivíduo. Em vez disso, foi produzido em massa com a intenção de equipar soldados comuns. Berengar nunca forneceria às forças de seu pai a tecnologia que ele criou. Eles não responderam a ele, e ele sentiu como se seu pai entregasse descuidadamente as armas para a engenharia reversa a seus suzeranos. Como tal, ele teve que minimizar a eficácia das armas quando discutia com seu pai. Depois de ajudar no treinamento de sua milícia, voltou ao castelo onde viu Adela esperando por ele do lado de fora de seu quarto com uma carta na mão. Naturalmente, seu interesse foi despertado e, como tal, ele abriu a porta e permitiu que a jovem entrasse. Se você tem algo que você quer me dizer? Adela assentiu com um sorriso puro no rosto enquanto entregava a carta a Berengário. Era de seu pai preocupado em comprar os lingotes de aço que estavam em seu armazém. Berengário ficou extremamente satisfeito quando viu o preço oferecido e não teve motivos para negociar. Estava bem acima do que ele considerava um preço justo. Evidentemente, o conde de Steiermark também estava se preparando para a guerra. Berengário ficou tão excitado com a notícia que levantou a jovem bela no ar e a beijou na bochecha, o que a fez corar instantaneamente. No entanto, antes que ela pudesse protestar, Berengário a colocou no chão e acariciou sua cabeça. Você acabou de me tornar um jovem encantado. Eu ainda nem encontrei um comprador em potencial, e você já fez o trabalho para mim. Linde pode ter a aparência de uma deusa e era a escrava perfeita, mas estava longe de ser material de esposa. Por outro lado, Adela desempenhou esse papel perfeitamente, e Berengário estava confiante de que ela também seria tão linda quanto Linde um dia. Berengário estava completamente satisfeito com seu lado romântico da vida. Tudo o que ele precisava era de 2 garotas ao seu lado, e isso se tornaria um aborrecimento. Ele não tinha nenhum desejo de se tornar outro protagonista de Harém de merda. Berengário passou o resto da noite a passear pelo pátio com Adela. Ultimamente, ele estava muito preocupado em treinar Lindsay e não podia se dar ao luxo de negligenciar o relacionamento com sua futura esposa. Depois de uma longa noite de caminhada e curtindo o pôr do sol, os dois finalmente se separaram quando o sol se pôs. Ela ainda era muito jovem para se envolver na vida noturna de Berengário. Por sorte, ele tinha uma beldade bem envelhecida que faria o que ele pedisse esperando por ele em seu quarto quando ele voltasse. O mestre e o escravo passaram outra noite desfrutando do calor um do outro, e o resto da família não ficou sabendo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros